E bem recente saiu uma matéria aí com relação à importação e eu quero comentar com você alguns pontos que eu acho interessantes, porque a matéria diz que os brasileiros passaram a gastar mais na importação, só que a gente sabe que na verdade é totalmente o inverso. Então vamos embora conversar sobre isso a partir de agora. Bom, para início de conversa, a matéria está aqui no site da CNN, que é uma fonte super confiável, e aqui diz o seguinte, ó: gastos de brasileiros em sites internacionais sobem mais que o dobro em 2023. Lembrando que estamos falando de 2023, já que o valor chegou a somar 6,4 bilhões, isso é, 6,4 bilhões, e o número de encomenda aumentou após o programa Remessa Conforme. Só que a gente sabe que muita gente comprou em site internacional antes do Remessa Conforme, justamente para aproveitar aquela janela do canal ainda vermelho. Os brasileiros gastaram mais do que o dobro em um ano em compras em sites internacionais em 2023. Segundo a Receita Federal, no ano passado, consumidores desembolsaram cerca de 6,42 bilhões de reais em cerca de 210 milhões de encomendas em e-commerce estrangeiros. Segundo a pasta, em 2022, aproximadamente 2,57 bilhões foram gastos em 178 milhões de compras. Então temos aí um aumento significativo, sim, de 2,54 para 6,42 bilhões em reais. E a quantidade de encomendas, olha só, não foi tanto assim, ó, 210 para 178 milhões, então temos uma quantidade um tanto interessante, ó. O fisco destacou que a maioria das encomendas não pagou imposto, taxas ou contribuições. A pasta atribuiu ao Remessa Conforme, desde agosto do ano passado, isenta compras internacionais de até $50. Eu quero parar bem aqui porque é o seguinte, a matéria nos leva a acreditar que boa parte dessas compras seriam tributadas se a isenção para compras em até $50 existisse, ou melhor dizendo, não existisse, porque na verdade não existe isenção nenhuma. Abaixo de $50 tem imposto, acima de $50 tem imposto ainda mais. Então é uma falácia errônea essa questão aqui. De fato que muita gente comprou aqueles produtos acima dos $100, acima dos $50 antes do Remessa Conforme, justamente para ainda, como eu falei nesse vídeo, se beneficiar daquela janela antes do Remessa Conforme. Mas pegar toda a somatória de um ano para depois do Remessa Conforme eu acho muito errôneo. Note que se o aumento expressivo em cerca de mais de 1.566% no total de declarações de importações de remessa postais via Correios foi ocasionado em grande parte pela implementação do Remessa Conforme, diz a Receita. As novas regras são voltadas aos sites ou aplicativos estrangeiros que atuam no Brasil. Essas empresas devem aderir ao programa para ter as compras realizadas por meio delas isento do cobrança federal no Brasil. Contudo, por determinação dos estados, ainda incidem a alíquota de 17%, nós já sabemos sobre isso. A tarifa zero, no entanto, implica na arrecadação do governo, especialmente no momento em que o ministro da Fazenda busca aumentar as receitas para cumprir a meta zero ao déficit fiscal este ano. Então, provavelmente sim, teremos ainda algumas mudanças, principalmente na questão do imposto para compras abaixo de $50. Aí eu quero saber a tua opinião, qual seria uma taxa legal? Na tua opinião, uma taxa simples, uma taxa que seria unificada tanto para ICMS quanto para impostos internacionais, porque essa seria a saída, no caso, para o governo. Ele aplicaria um imposto simples para compras internacionais e depois o próprio governo dividia quanto ele iria repassar daquele valor para o estado e quanto ele ficaria como imposto, é claro, federal. É claro que isso aqui é a minha opinião com relação a esse assunto e eu quero saber o que você pensa sobre isso na área dos comentários. Se é isso, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o teu like e se inscreva aqui no canal para mais conteúdo. Dúvida na área dos comentários também. Até um próximo vídeo. Tchau!